O ácido hialurônico, pessoal, é um polissacarídeo, uma constituição, uma sequência de disacarídeos. Polissacarídeo é um açúcar, então ele busca água, né? Ele tem sede por água. Então ele está na nossa epiderme e derme, mais na derme que na epiderme, numa proporção de 50% de todo o nosso corpo. E aí ele faz parte, é uma glicosaminoglicano, é um ácido acetilglicosamino. A hialuronidase que a gente tem aqui no Brasil é a hialuronidase, a hialosima da Apsen. Ela é processada através do testículo bovino, então ela tem um pouco, ela é alergênica. Então alguns pacientes têm alergia. Existe ainda na literatura, se há necessidade de fazer teste antes de usá-la, né? Existe ainda essa discussão se há necessidade de fazer teste antes de usá-la, porque existe pessoas, inclusive, que têm alergia ao veneno da abelha e do marimbondo. Você tem que perguntar, porque quando você utiliza em momentos específicos a hialuronidase, a gente precisa utilizar especialmente quando há embolização do ácido hialurônico vascular, né? Ou intravascular. A hialuronidase é padrão ouro. Então, a gente necessita, não tem tempo de fazer o teste alérgico, porque a gente precisa prevenir a necrose, então a gente tem que prevenir a perda do tecido. Então, é muito importante a gente usar a hialuronidase com padrão ouro. Mas no caso de retirar o preenchedor, dá tempo da gente fazer o teste alérgico, se o paciente já vem para a gente falando que ele é bastante alérgico. Às vezes é um paciente asmático, e fala para você que ele tem bastante alergia, é interessante você fazer um teste alérgico. Este teste alérgico é bem fácil de fazer, então é muito importante quando você vai retirar pelo desejo do paciente, porque ele não gostou, porque ele achou, ele está assustado, porque tem muitas pessoas que ficam muito, como teve o caso do Lucas Lupo no Fantástico, né? Vocês viram, porque ele não gostou, já que ele era um paciente que ele tinha os traços mais delicados, ele ficou com o traço mais quadrado, que ele não gostou. Então, ele se sentiu incomodado. Então, ele pode retirar. Ao retirar, você faz algumas perguntas ao paciente. Você tem alergia? Você já teve alergia com o veneno foi picado com abelha, marimbondo, você teve reação, e aí você pode fazer um teste no antebraço ou no dorso, mas no antebraço é muito fácil. Você faz uma asepsia do antebraço com clorexidina alcoólica, com álcool 70, manipula a hialuronidase da forma como eu vou explicar. E aí você coloca uma quantidade de que você iria aplicar no local, mais ou menos uns 0,3 de ml, naquela região de 1 centímetro cúbico, subcutâneo ou intradérmico. Se o paciente tiver uma alergia ali, uma reação uma urticária, ela desaparecer durante 1 hora, não coçar mais, você pode utilizá-la. Se mantiver, aí você não pode. O ideal é até esperar para o dia seguinte, se você tiver tempo, já que você quer remover e der tempo. Mas se você não tiver tempo e dentro de 1 hora ele não tiver urticária, estiver tudo bem, se ficar só vermelhinho o eritema, tudo bem. Se não der tempo e você precisar utilizar a hialuronidase, que é padrão ouro, por exemplo, para isquemia, que é fator patognomônico para necrose, né? Nós sabemos disso. Então, nós temos que utilizar a hialuronidase e se o paciente tiver alergia, nós tratamos essa alergia com antialérgico, especialmente um antialérgico intramuscular ou sublingual imediato, e a gente resolve esse processo alérgico
em segundo momento. O primeiro momento é o primeiro urgência, a nossa urgência, que é a isquemia que está levando à necrose, que é imediato para a gente não ter problema. A mesma coisa a gente faz quando a gente está tratando as embolias ou os processos vasculares da carótida interna que vão levar à amaurose, à cegueira e outros problemas maiores, ok? A hialuronidase que a gente tem no Brasil, então, ela é processada e você pode manipular, tá? Nessas empresas que manipulam os laboratórios, você tem que fazer uma prescrição para manipular, senão eles não fazem sem prescrição e ela vence, tem um processo de vencimento. E você também pode comprar. A Biometil é uma empresa que tem mais tempo que faz esse processamento, que a gente compra deles. Tem com 2.000 TRs, 3.000 TRs, 20.000 TRs. Normalmente, a gente tem de praxe comprar com 2.000 ou 3.000 UTRs. E vem, normalmente, com 3 ampolas com poliofilizado e com líquido, mais 3 ampolas com líquido que é a água de manitol, tá?